Gente, eu só queria falar uma coisa. Realmente, eu acho que eu não sou humana. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô comendo um pote de danoninho com esses… Sabe esses negócios de Hashi, comida japonesa, hashi? É um hashi. Hashi. Quem que E come? pior que é um hashi só. Eu tava notando isso, amiga. Tá diferente. Tipo, você pega um pauzinho assim, pegando o iogurte e tomando. É bom que dura mais tempo. É a dica de hoje. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Prontas? Prontas. Quem somos nós? Briana Nasky. Capi. Isabel Brandão. Juntas, explorando o primeiro dia dos namorados de Garotrão, somos as… Garotrão. Ai, que delícia! Olha, eu acho que essa primeira comemoração Dia dos Namorados digna na minha vida, compartilhando esse momento com vocês três, né? No momento que estamos gravando esse episódio, é Dia dos Namorados. Estamos aqui já desejando um bom Dia dos Namorados pra vocês, mas antes, é claro, temos nosso recadinho, tá? Com certeza, porque nós somos @garotrans em todas as redes sociais e queremos ver você lá no nosso Instagram, mas também nas nossas redes pessoais. Somos @BrianaNask, @ApenasCup e @IsabelBrandão_. Não pode faltar homenagem É. a esse fã-clube O jingle. fortíssimo, jingle das Dos underliners. garotas. E, gente, lembre, por favor, de seguir a gente no Spotify também, porque você vai ser notificado a todo episódio novo, que sai o quê? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, hein? Coloca já na agenda ali o compromisso, garotas. Na cozinha, jogando, trabalhando no banheirinho. No Dia dos Namorados. Olha que evento maravilhoso. Chamar o namorado pra ouvir o nosso podcast. E hoje vamos falar exatamente sobre essa data, que é uma data comercial, é uma data social. Oh, meu Deus do céu, o que significa pra gente? Isso Vamos desenvolvimentos nas nossas vidas, né? Então pega sua taça de vinho, o almoço que você fez aqui e vamos fazer esse date juntas. Ai, que delícia! Bom, eu acho que pra gente iniciar essa conversa sobre o Dia dos Namorados, a gente tem que voltar pra nossa infância, sabe? Qual que era a nossa visão sobre esse dia? Qual que era a nossa perspectiva sobre esse momento? No meu caso, especificamente, quando eu lembro da minha infância, eu lembro muito dessa coisa da televisão, das propagandas, sabe? Promoções do Dia dos Namorados, presenteio, sabe? Essa coisa quase romântica de, meu Deus, vamos comemorar esse dia. Mas eu não entendia muito bem o que significava tudo isso na minha vida, Aliás, sabe que era icônica de propaganda do Dia dos Namorados? A propaganda da CIA. Pra mim, assim, ficou na memória, olha. Por quê? Porque a propaganda da CIA, todos os anos, sempre tinha aqueles, tipo, anjos, assim, de homens sem camisa, com asão, assim. Aí eles davam aquele tiro de cupido. E também, eles geralmente contratavam, assim, artistas internacionais pra gravar uma musiquinha. Eu lembro um da Cristina Aguilera, eu acho, se eu não me engano. Ou era da Ferg, não sei quem era, mas enfim. Icônicas, né? Já criando uma tendência na nossa O que é importante da gente lembrar, já que a gente tá falando de Dia dos Namorados, também entender que o Dia dos Namorados no Brasil é em 12 de junho, né? No caso, foi no sábado passado. Se você estiver ouvindo isso assim que for lançado esse episódio. Mas ele não acontece nessa data no resto do mundo, não. É só aqui no Brasil. Não. É sério? É sério. É em fevereiro, internacionalmente. Literalmente. O dia de São Valentim. Porque o Dia dos Namorados daqui é uma data completamente publicitária, criada exclusivamente para fazer a gente comprar presentes e fazer essa troca de presentes. Então, tipo, não tem nenhum grande significado. Foi criada até pelo João Dória. É tipo uma coisa… Não, eu acho que foi o pai ou o avô do João Dória. Não, foi pelo João Dória, amiga. Foi Sério? João Dória. Tô passada, Não, mentira. gente. Foi a João Dória, foi, sim. E foi porque… Capitalismo! É completamente capitalismo, gente. E foi porque é véspera do 13 de junho, que é dia do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Foi por isso que ele escolheu essa data. Mas é uma data completamente publicitária. Nada de muito especial. Nada de muito especial, além de fazer a Nath Finanças chorar, né? É a capacidade que eles têm.
fazer a nossa finanças chorar, a gente gastar o nosso auxílio emergencial, a gente sofrer, entendeu? É uma data, assim, de angustiados, eu diria. Porque quem tá namorando tá gastando, quem não tá namorando, muitas vezes está chorando, né, por causa dessa data. E isso, pra mim, é muito significativo, porque no início da minha primeira infância, eu não entendia, sabe, quando eu era criança, o que é namoro, o que significa tudo isso. Eu achava, pelo que eu via, que era muito essa coisa de galanteio, sabe? Dar presente. Tipo, a gente via em filme dar um buquê de rosas no Dia dos Namorados, levar para jantar, entendeu? Então tinha essa perspectiva quase glamurosa sobre namoro. Vocês têm alguma lembrança de como que vocês viam essa coisa de namoro quando vocês eram pequenos? Ai, com certeza. Eu lembro que pra mim, assim, eu tinha uma visão muito The Sims, sabe? Eu já era um pouquinho bem gamer, né? Já era pouco gamer. Então, eu via, assim, uma coisa de criar uma família e de ter vários filhos e ter uma casinha. Então, eu via, tinha muito esse ideal de relacionamento, assim, de ter uma vida duradoura com alguém. Sabe? Então, na minha infância era sobre isso. Primeiro Dia dos Namorados foi no The Sims, né? Foi no The Sims, com certeza. Acho que foi pra todos com a esposa, nós, assim, que eu criava. Eu até lembro, assim, o nome. Ou eu criava uma esposa de cabelo preto, assim, curtinho, chamada Sofia, pra mim. Ou eu criava uma loira, assim, cabelo ondulado, olho azul, chamada Cassandra. Ai, toda boneca, né? Eram minhas esposas. Você já matou algum dos seus filhos? Meu Deus, amiga, não, eu amava. Eu jogava The Sims. Não, eu era a pessoa mais amorosa com minha família. Eu jogava The Sims pra fazer a árvore genealógica. Então, eu dava bem de todo mundo. Eu sei que não tem nada a ver com o tema do episódio, mas eu queria indicar uma página, acho que no Facebook, que as pessoas postam histórias de The Sims como se fosse na vida real. Então, é histórias assim absurdas. Casei com a pessoa, matei depois pra ficar com dinheiro, esse tipo de coisa. As pessoas ficam chocadas. Fazer um react pra isso. A gente tem que fazer um react. Eu amo, já tem um quadro aí. Já vem aí YouTube. Mas diga, Isa, como é que era na sua visão mais Young Isabel? Eu acho que eu sempre tive uma síndrome assim, Lana Del Rey, sabe? Eu acho que eu achava que eu ia encontrar assim, um namorado, um homem pra me salvar assim, da minha… Alta na praia? Da minha tristeza, assim. Não, a Alta na Praia vem mais tarde, né, amiga? Adolescente. As primeiras versões da Lana Del Rey eram mais assim, tipo… Realmente, eu preciso de um homem pra salvar meus conflitos internos. Eu criei essa expectativa de que namoro, pra mim, sempre seria que ser algo que definitivamente ia tornar a minha vida melhor. Que eu precisava disso pra tornar a minha vida melhor, sabe? Eu acho muito legal você comentar esse rolê da sua primeira infância sobre essa visão de Sugar Daddy, porque eu lembro de quando eu era criança, de querer aprender a cozinhar e cuidar da casa, porque eu achava que eu ia casar. E eu tinha que cuidar do meu marido. Olha que lindo. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. I don't cook, I don't… Eu gosto da outra música, já tô nessa próxima versão. Você não teve essa visão romantizada, assim, de idealização além do The Sims, Cup? Você imaginava sua família no futuro? Ai, eu vou ser casada, eu vou fazer isso, como que vai ser? É porque na minha infância eu me imaginava mais no papel masculino, né? Então eu não me colocava no momento de cooking. Só que cooking particularmente era uma coisa que eu sempre me interessei, né? Então eu acho que mesmo em criança, como eu já disse anteriormente, eu era criança bem miletuda sem saber, eu já me imaginava na cozinha, já me imaginava em todo canto. Mas eu tinha, assim, uma visão… Era bem idealizada nessa ideia de que eu achava que era uma etapa da minha vida. Eu acho que a minha versão de criança era tão uma ideia de um futuro familiar que eu imaginava que eu queria casar… Olha, era essa visão. Eu queria casar o quanto antes para que eu tivesse os meus filhos, o quanto antes… Para que eu não fosse… Para que eu tivesse o máximo de tempo possível na minha vida com os meus filhos. Ai, que lindo, amiga! Eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Que coisa linda!
Vamos adotar juntas. Então, naquela época, você se via como, assim, o pai de família, provedor, não sei que lá o quê. Não provedor. Não me via na posição de provedor no sentido… Sugar baby. No sentido machista da coisa. Mas eu me via muito nessa posição familiar de que eu queria, tipo… Eu queria ter a minha família logo pra eu poder ter a experiência da família, sabe? Isso é muito lindo. Isso é muito, muito lindo mesmo. Eu não sei, tipo, quando eu pensava nessa coisa de família, nunca foi uma realidade quando eu era pequena. Eu pensava muito, tipo, em ter um parceiro que provesse muito dinheiro pra mim quem e eu não? servisse ele como uma bela garotinha recatada, sabe? Era quase quase um ensinamento que eu sentia que era o natural pra mim se eu era uma pessoa feminina. Só que na época, quando já saindo dessa primeira infância, entrando na minha adolescência, começava esse conflito de sexualidade com identidade de gênero, porque naquele momento ficou cada vez mais óbvio pra mim meu desejo por homens de verdade, porque ainda na minha primeira infância, eu fantasiava muito com uma ideia talvez de uma esposa, de filho, sabe? De eu tentando encaixar esse papel que me colocaram de homem provedor. E aí, quando eu comecei a entender que não era muito bem ser o homem provedor que eu queria ser, acabei, né? Tudo bem, que spoiler do futuro. Você queria ser a mulher provida. Spoiler do futuro que eu me tornei a mulher provedora, né? Traumatizações. Ai, meu Deus. Que eu acho que a gente vai vir logo mais. Mas nesse início de adolescência, na minha cabeça, entrou um conflito muito gigantesco comigo nessa questão de Dia dos Namorados. Porque eu sou, assim, por mais que eu tenha desejo sexual, né? Eu sou uma pessoa demissexual, consigo me envolver só quando eu tenho sentimentozinhos. É fraternal ou é romântico, a gente se desenvolve. Mas o tesão, a gente sente, entendeu? Porque você não tá quebrada, você funciona. Ó, escuta isso que a Cup acabou de falar, gente. Vocês que são demissexuais, vocês que estão no espectro da sexualidade, você não é quebrado. Você só vivencia a sua intimidade com outras pessoas de forma única, entende? E eu acho que é tão importante a gente reforçar isso, porque a gente vive numa sociedade que o sexo, né, o tesão, é quase como uma imposição. É um fator que você vai ter que viver, e se você não vive, tá doente. E eu senti muito isso na minha adolescência, que eu era uma doente louca, porque ninguém se interessava por mim. Ninguém queria ficar comigo, sabe? Eu não tinha amigos demais, eu era pessoa assim, bastante reclusa, e com a internet isso acabou se tornando cada vez mais real, porque se com os meus colegas de escola não era muito aceita, eu não tinha um grupo de amigos, no The Sims eu tinha, né? Aí eu criava meus próprios amigos, eu criava a minha própria família, e eu comecei a ter uma relação muito difícil com essa data, porque esse dia, na minha adolescência, era um lembrete, tipo, quase da minha incapacidade de ser um ser humano completo e ter um relacionamento, de ter uma vida sexual, de estar ativa, de estar tendo esse desenvolvimento, sabe? Eu fui completamente cerceada. Vocês, enquanto pessoas trans, de alguma forma se relacionam com esse pensamento dessa data? Olha, eu acho que na época não, porque, sinceramente, a data do Dia dos Namorados pra mim nunca teve uma relevância muito grande, sabe? Eu sempre tive, durante a minha infância e adolescência, eu nem pensava em namoro, não era uma coisa que eu realmente queria. Eu pensava assim num futuro, mas eu não sentia essa pressão de passar por isso durante a minha adolescência, sabe? Tipo, até porque eu tava passando por um processo que eu não tava 100% confortável comigo. Então, tipo, por mais que eu me entendesse como uma gayzinha, tipo, eu não me via numa relação homossexual, entendeu? Então, tipo, pra mim, essa data não queria dizer muita coisa. Aí, eu acho que só mais tarde, quando eu comecei a minha transição, que isso se tornou algo mais…
que chamou mais a minha atenção, sabe? Você Porque, diria que seria uma adolescência tardia? Porque, querendo olha, ou não, quando você começou sua Ah, transição, você entrou numa outra adolescência, né? Na sim. real Isabel Sim, Brandão. eu acho que foi uma era, né? adolescênciazinha tardia. Também fui muito besta no amor, e, enfim. Falando em nossas eras, né? Uhum. A gente passando pela nossa infância, a gente tinha essa visão um pouco idealizada, mas é aí a gente chega nesse momento que a gente começa a ter essa quebra de expectativas, É, né? é. Quando foi que você começou a desenvolver a sua real visão? Foi a partir da sua transição? Como é que Eu é? acho que foi a partir da minha transição e a partir das primeiras pessoas que eu comecei a gostar depois da minha transição. Porque Uhum. é Hum, aí que tinha aquele tipo de esperança de que, ai, ele vai me tratar desse jeito, não sei que lá, a gente vai num date no Dia dos Namorados e tal, vou ganhar flores, essas coisas. Eu não sei se eu criei uma expectativa muito grande em relação ao Dia dos Namorados especificamente, mas eu criei muito essa expectativa em relação a realmente relacionamentos e ver os relacionamentos como uma forma de tipo, a minha vida não está hum. completa sem ter um namoradinho, sabe? Que pesado, né? É. Sei lá, como se a vida não fizesse tanto sentido. E eu acho que isso acaba também, esse tipo de pensamento acaba te colocando em situações, em relações não muito ideais, porque justamente aí você acha, tipo, eu procuro uma relação a qualquer custo, tipo, ele é ruim, mas, tipo, eu tenho que estar numa relação. Mas tá fazendo aquele papel, né? A gente fica procurando suprir um papel que a gente acredita que precisa existir. E aí que entra também o Dia dos Namorados, porque talvez também eu Ah. acho que eu tinha poucas expectativas. Então, tipo, às vezes Ah. você não ganha nenhum bis no Dia dos Namorados, mas aí se a sua autoestima tá baixa, você acha que Ai. você não merece. E olha, se for pra É. estar numa É. relação, meu filho, aí eu quero, não quero um bis, eu quero a fábrica inteira. Empoderadíssima! Merecedora. Olha, na minha adolescência, eu acho que pra mim foi um cair de cara na realidade, sabe? Porque eu acho que quando a gente é criança e pá, e início dessa adolescência, a gente vive muita fantasia, sabe? O meu sonho era conseguir ter um namorado pra passar o Dia dos Namorados. Ai, meu Deus, era Ai, tudo que eu queria na minha vida. Eu tive um namorado com pedófilo, né? Eu tinha 14, ele tinha 26 do anos. bate-papo lá, ó. Deus me livre. Mas eu não, a gente não chegou a viver o Dia dos Namorados. E mesmo dentro desse namoro, não foi uma coisa muito assim. A gente uma perspectiva quando eu penso na minha vida, enquanto uma pessoa que tem esse desejo sexual, essa necessidade de amorosidade, etc., foi que as nossas relações não foram naturais, não foram sutis, não foi uma coisa que parece que essa é tão comum para as pessoas que são cisgêneras e heterossexuais, que é tipo, relações tranquilas, por mais que, claro, que tem conturbações, tem violências, eu não tô negando a experiência disso. Eu tô falando de uma forma generalizada, esse processo de desenvolvimento de amorosidade e relações íntimas com outras pessoas. É um beijar, é um ficar, é uma festa. Eu não tinha isso. Eu não tinha essa liberdade de conseguir fazer, porque eu estava lutando muito com uma ansiedade gigantesca, eu estava lidando com uma depressão por ser gorda, eu me achava horrível, e as pessoas contribuíam com esse Hum, pensamento porque elas concordavam com isso Ai. também. Então, pra mim, foi uma sensação de que eu nunca vou conseguir realizar o ideal de relacionamento. Eu nunca vou conseguir estar num hum, relacionamento na minha vida enquanto eu for gorda, porque eu lembro de uma coisa muito nítida nessa minha adolescência, hum. que eu assistia muito pornô gay. Sempre gostei de pornô gay. E naquela época, as referências que eu tinha de pornô gay, e até que a gente encontrava, era aquele clássico coisinha de a passiva A magrinha, Twink. pequenininha, a twink, e o ativo, o macho enorme, musculoso. Homão. Ursão. Eu nunca fui pequena, sempre fui altíssima e eu era gorda.
eu sentia que não existia espaço pra mim poder dar o meu cuzão pra alguém pra ser feliz, entendeu? E isso me deixava muito frustrada. Foi, inclusive, essa perspectiva e esse anseio por querer ter um namorado pra viver esse dia dos namorados e quase como se eu tivesse um achievement, sabe? Olha, eu namorei e passei o dia dos namorados juntos, eu conquistei isso. E não dava certo, nunca acontecia, nunca desenvolvia e se tornava uma bola de neve de desespero e angústia de viver essa data, sabe? Eu nem gostava de saber, eu fingia que nem acontecia, eu não quero saber disso de jeito nenhum. Gabizinha, você, como você passou por tudo isso sendo uma pessoa sexual, né? Eu acho que você não teve esses anseios de sentar numa piroca de mamar e rodopiar que nem um circo de O Soleil, helicóptero né? giratório. Eu acho que assim como você, Bri, a minha assexualidade ainda não descoberta também influenciou muito na minha visão, só que eu acho que me levou para um outro lado. Porque é o seguinte, eu, a partir da minha adolescência até a entrada da minha vida adulta, passei a ter uma visão, assim, sobre relacionamento, que era uma coisa em que eu não buscava, sabe? Tipo, na minha infância eu tinha uma visão muito idealizada, mas eu sentia muito uma coisa de que era coisa que ia acontecer no tempo, sabe? Não que era algo que eu tinha que buscar. Aí na minha Eventualmente vai acontecer, né? Eventualmente vai acontecer, sabe? Eu sou bonita, ele vai chegar em mim. Não adianta eu sair buscando, né? Tipo, destino. Na minha adolescência eu fui parando de acreditar em destino, mas eu ainda não chegou em mim a sensação de que eu tinha que buscar pelo amor, sabe? Eu tinha que buscar pelo relacionamento. Uhum. Eu acho que assim como a Isa, a data em si, as datas dos Dias dos Namorados, porque eu nunca sabia que dia exatamente era dos namorados, porque num momento tava comemorando Valentine's Day, no outro momento tava comemorando o Dia dos Namorados, né? Porque confuso até hoje. Ou 12 de junho aqui no Brasil é o Dia dos Namorados. Mas então eu não tinha uma coisa específica com a data e eu também não sentia nenhum vazio particular com data, porque eu também não buscava. Eu sentia que eventualmente ia acontecer, eu ia encontrar a pessoa. Só que também tinha um fato de que na minha adolescência, assim, eu venho da cidade de interior da Bahia, que se chama Brumado. Depois eu passei, eventualmente, lá no final do meu ensino médio, eu me mudei para uma cidade que é uma cidade maior da Bahia, que se chama Vitória da Conquista. Em Brumado, era muito aquele mito da pessoa LGBT. Então, tipo, não só não encontrava. Existem aonde existem. Existem do que comem, se alimentam, como fazem. Era uma coisa muito misteriosa, assim. Não tinha muitas pessoas pretendentes, tanto quanto mulheres quanto meninos. Eu já entendia como uma pessoa que era possível de se apaixonar por pessoas independentemente de gênero, por mais que eu ainda não tinha encontrado o termo pansexual lá em Brumado. Quando eu passei pra Vitória da Conquista, eu não tenho certeza se eu já descobri pan, mas eu já tinha muito mais certeza por quem eu viria sentir atração romântica, nem que seja. Ainda assim, era aquela coisa que eu não via muitos pretendentes. Eu até tive uns crushes aqui e ali, mas nada que realmente veio a acontecer. Então, tipo, não aconteceu, então eu não buscava por isso. Não dava certo, sabe? Não sentia a necessidade de buscar por isso, não aconteceu também, e não era um peso na sua vida isso, não né? era. Eu tava muito... O que tava pesando muito mais na minha vida naquele momento era a pressão de passar em medicina. Olha E eu só, acho que dá um episódio só de falar de faculdade e dessas pressões. Pode falar de faculdade e falar de escola, porque, né, faculdade eu fiz só a faculdade de ser uma grande gostosa. Fora isso... E passou com excelência. Repeti algumas vezes só pra ter certeza, né? Porque minha escola foi, gente, foi tenso. Mas eu acho que é muito interessante a gente ter essa narrativa sobre a nossa perspectiva da adolescência tardia ou não, dos nossos desenvolvimentos, porque eu acho que conversa muito sobre o nosso desenvolvimento enquanto pessoas trans, enquanto pessoas agêneros não binárias, mulheres binárias, os nossos processos únicos com a relação que nos é vendida pela sociedade, né? Porque Sim. Literalmente vivemos uma data capitalista formada para desenvolver a consumir, né? Para colocar esse momento de estar namorando como uma recompensa social, sabe? É uma validação social, um status social. Se você tá namorando e pode curtir essa data, olha tudo que fizemos só para você.
entende? Então acho que é muito natural ter essas loucuras, esses devaneios durante a gente tá vindo, né? Só que, claro, na adolescência a gente sofre, a gente quebra a cara, a gente rodopia, cai na bosta, mas ainda bem chega a vida adulta. E aí, Isabel Brandão, o que você tem pra contar pra gente sobre tudo isso? Olha, talvez antes de chegar na vida adulta, eu só queria falar uma parte, assim, que eu lembrei agora, que eu acho que é essencial curiosa. pro Dia dos Namorados. Conte. Eu não sei se vocês tinham isso na escola de vocês, mas na escola que eu estudei, tinha o tal do. Será que era pombo correio? Era aquele correio elegante, Correio alguma coisa elegante, assim? Isso acontecia no São Isso. João. Então, aí geralmente, que eu me lembro, eu acho que era no Dia dos Namorados. E eu lembro que, tipo, nas séries de TV, geralmente sei lá, da Disney, de adolescente, sempre tem aquela coisa assim: ai, alguém me enviou mensagem, quem será que é? Será que foi aquele menino que eu gosto e tal? Só que na minha escola, o que eu achava que era muito legal é que eu não tinha esse tipo de ansiedade, porque tanto eu enviava para os meus amigos, quanto eles também enviavam para mim. Então, tipo, era coisa assim mais fofinha, porque, tipo, eu recebia um monte de correio elegante, minhas amigas também, e era uma coisa assim maravilhosa. A gente significou. fazia umas. Já era militante naquela época, né? Então pra mim era uma delícia esse dia. Eu até tinha esquecido. Eu nunca recebi cartinha de ninguém, mas uma vez, na quarta série, eu mandei uma carta pra uma menina que eu gostava. Só que a minha professora foi muito vaca, porque eu escrevi a carta e eu não queria escrever com a minha letra, porque minha letra era horrível e eu fiquei com medo de souberem. E só eu escrevia tão feio daquele jeito. Aí, na época, eu tinha computador. Então, eu digitei no computador e imprimi. E mandei a cartinha pra ela. Só que aí, eu não coloquei que era eu. Era tipo carta sigilosa. Era pra ser sigilo, Admiradora anônima. Secreta. A menina leu e começou. Ai, quem que mandou? Quem que mandou? Quem que mandou? Aí mostrou pra professora. Aí a professora. Ai, nossa, quem mandou isso? Bom, pra quem mandar isso, tem que ser alguém que tem computador. E naquela época, quase ninguém tinha computador. A única pessoa que tem computador da sala é a Briana. Briana, foi você que mandou? Meu Deus, não acredito. No meio da sala de todo assim? mundo. Aí o pior foi a reação da menina, que ela fez uma cara de nojo e de medo. Foi a frustração do Dia dos Namorados, Ai, gente. amiga, essa menina hoje em dia, ela deve olhar pra você, assim, ver essa grande gostosa e se arrepender da oportunidade que ela perdeu. Já foi, né? Perdeu a oportunidade, gatucha. Agora sofre aí, sozinha nesse Dia dos Namorados. Vamos então falar da nossa vida adulta pra gente entender como que esse processo de construção do Dia dos Namorados se desenvolveu nesses últimos dias adulta. Que eu tô ainda na adolescência, né? Obviamente. Estou saindo da adolescência. Meu local de fala também, com respeito. As adolescentes do grupo aqui. Mas, Capizinha, você que já é uma adulta, uma senhorinha, conta pra gente como tem sido sua nova perspectiva sobre essa data. Pra você ver, eu vim de uma infância em que eu idealizava toda uma família. Hoje, namoro, assim, todo esse contexto de relacionamento, pra mim, é uma coisa muito secundária, assim, na minha vida. Porque hoje em dia, eu me coloco em primeiro lugar, sabe? Eu vejo, tipo, a minha vida, sou eu quem vivo. Eu quero ter um momento da família, eu quero ter um momento de não sei como vai ser. Eu sinto que eu não tenho mais um formato específico de família que eu quero formar. Eu acho que isso vai ser uma coisa que eu vou construir com ou as pessoas que eu encontrar ao longo da minha vida. Pô, eu não me estresso muito com isso, eu simplesmente tento fazer o que eu quero fazer. Tipo, eu sei que eu quero pra mim. Então, um relacionamento é uma coisa que eu quero encontrar ao longo do caminho. Eu acho que tirar essa pressão também é uma coisa muito boa, assim, de se ter, porque ela pode ser uma coisa muito pesada na nossa vida, de esperar que a gente tenha que ter uma outra pessoa pra validar a nossa existência. É quase uma toxicidade imposta, né? Por essa grande data que a gente impõe sobre a nossa vida, né? É quase uma invalidação
de que você Uhum. não tá completa, porque você não pode comemorar esse dia, sabe por quê? Sim. E vocês? Ai, eu acho que hoje em dia, tipo, depende muito do ano, porque, tipo, no meu relacionamento, assim, não é como se o Dia dos Namorados fosse algo importantíssimo, sabe? Teve anos que eu recebi flores. Eu acho que é mais coisa, assim, de começo de relacionamento e tal. Mas eu acho que com o tempo, num relacionamento, a gente acaba percebendo que qualquer dia pode ser um dia que você possa, assim, validar a pessoa que tá com você, Todo sabe? dia é Então, Dia dos tipo, não. Namorados. Ai, Ai, coisa linda! eu não quero ser clichê dizendo isso. Eu quero dizer mais no sentido de, tipo, por que você tem que esperar essa data pra fazer alguma coisa? E ao mesmo tempo também, tipo, pra que colocar tanta Um peso, pressão né? e tanta, tipo, expectativa numa data dessas? Eu acho que um relacionamento que vai bem, tipo, não precisa, assim, de colocar uma pressão. Ai, o que que você vai me dar de Dia dos É porque Namorados? João Ai, não Dória sei. mandou. É. Se ele aliás, eu até vi aqui, não foi o João Dória atual governador, foi o pai dele, só pra confirmar com as gatinhas aqui. Pai do Mas enfim. João Dória criou o Dia dos Namorados porque João Dória queria um dia pra ganhar mais dinheiro. Tá certo, É. Sim, então. que inclusive o pai dele, Ah. do nosso atual João Dória, ele era um publicitário, assim como o Cup, e Uhum. baiano. Então, olha Oh! os opressores baianos Meu Deus. publicitários Será aqui. que era gênera também? Será? Talvez seja. Ai, meu Deus. Gabi, qual que vai ser a data que tu vai criar pra gente ganhar muito dinheiro? A data de Garotrans? Não, o Dia das Garotas é o quê? 1º de fevereiro, que foi o nosso início, não foi? Oh, que legal! É verdade! Vamos fazer essa comemoração nacional aí, gente. Um dia o quê? Pra vocês mandarem pix pra gente. Não, mas delícia! rapidinho, já fugindo do assunto também, você viu que tem influenciador que tá fazendo isso, né? O dia O do quê? Pix? Tem o Pix dia do Day? Pix. O que que fazem? O que que estão fazendo? Falando assim, seguidores. Muitas vezes o seguidor faz assim, nossa, eu super ajudaria meu criador favorito com, tipo, 50 centavos num dia. Aí fala assim, todo mundo manda no mesmo dia 50 centavos. Aí o pessoal manda os 50 Legal. centavos e junta um amontoado que pode ajudar o criador. Não, isso Eu é tô muito vendo isso acontecer uai. em alguns Esse cantos. é o dia dos namorados que eu quero, gente. Esse é o dia dos namorados Também. que eu almejo na minha vida, entendeu? Date com a Briana, dia do Pix Day with Brianna. Pix Day da Gatuxa. Eu acho que isso, pra mim, é a maior validade. Eu acho que isso significa muito do que como eu vejo agora meus dias dos namorados, porque eu parti de um processo de idealização de um dia dos namorados. Ai, quero viver, eu preciso de. Pra entender, as pessoas não gostam muito de mim, não vai dar certo, não tem tudo isso. Oh, não. Pra depois eu ter minha outra adolescência, me tornar uma grande gostosa e ter gente demais querendo eu. E eu poder ter tido tantas experiências diferentes pra conseguir chegar na conclusão, hoje, aos meus 27 anos, é isso que eu tenho, exato, 27 anos, poder entender que eu tenho o maior prazer. Hoje, quando eu acordei mesmo pra gente poder vir gravar esse nosso podcast aqui, que prazer que eu tive de poder acordar na minha caminha tranquila, na minha casinha, na paz de estar comigo mesma, porque eu sei o quão horrível é você estar num relacionamento com alguém que você não gosta, vivendo situações que te fazem mal. Então, essa data do Dia dos Namorados deixou de ser um peso de ai, eu estou sozinha, eu preciso de um macho, eu preciso de alguém na minha vida, para ser uma data de olha a importância de eu estar namorando comigo mesma, sabe? De eu estar num Exato. relacionamento comigo mesma. Porque eu sinto que a gente vive numa sociedade que coloca a perspectiva no outro. Sim. Ai, eu vou ser feliz quando estiver com o outro. E eu acho que é tão fundamental a gente dar tanto amor pro outro. Assim, a mesma forma que a gente dá amor para o outro, a gente tem que dar pra gente mesmo. E tem que começar pela gente, sabe? Tem que começar. Porque se você não consegue em si mesmo achar uma resolução para os seus problemas, para suas angústias, para sua infelicidade, por que que você vai deixar na responsabilidade de alguém desconhecido que pode entrar na sua vida te fazer feliz,
sabe, resolver essas questões. Exato. Então, pra mim, é um sacrifício, assim, que não faz sentido. Não sei, gente. Eu acho que é muito pesado você colocar na responsabilidade de um parceiro a responsabilidade de te fazer ou não feliz, sabe? De dar a realização da sua vida, de dar sentido pra sua vida. Gente, eu talvez seja porque eu sou ansiosa, né? Eu não conseguiria viver num mundo onde a responsabilidade, eu tenha essa responsabilidade sobre a vida de alguém. É muito pesado. Eu não cuido nem de mim mesma direito. Ai, amiga, não chora. É verdade. Mas é um peso enorme, realmente. E, tipo, o próprio sistema, assim, de relacionamento que é imposto, né? Tipo, que vem esse sisteminha pronto. A gente fala namoro, a gente já imagina o que significa o namoro. Ai, um relacionamento monogâmico, em que um tá provendo ali, eles precisam, tipo, é validado pelo ciúme. Então, existem várias coisinhas assim, tipo, ai, tem que lembrar da data, tem que presentear aqui, tem que estar junto nesse momento, tem que acordar juntos. E, tipo, uma coisa pronta, assim, que pode acabar sendo mais um peso, se não realmente pensado como é que isso vai funcionar entre as pessoas envolvidas, do que algo bom. Então eu acho que se priorizar é realmente importante. Entender que pra você dar amor pra outra pessoa, primeiro você tem que entender o que é amor pra você. E você tem que entender que, tipo, amar a si mesmo é muito mais importante do que amar qualquer outra pessoa na vida. Porque se tem uma pessoa com quem você está passando toda a sua vida é você. Não é outras pessoas. Então esse é o relacionamento mais importante da sua vida. Completamente. E só pegando aquela ponta da frase da RuPaul, né? If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Eu não acho que essas coisas que a gente tá discutindo, ou mesmo que a Cup falou, é uma imposição tipo, se você não se ama, você não vai ser capaz de amar alguém. Não é sobre isso. Não é exatamente isso. É pra que no momento que você começa a praticar amor próprio, você consegue identificar como é receber um amor de verdade, os seus limites, aprendendo a se respeitar, colocando as coisas numa perspectiva maior. Porque eu entendo que durante a minha adolescência, nesse anseio de estar vivendo o Dia dos Namorados e conseguir me sentir amada, eu me sujeitei a coisas que ninguém deveria passar, sabe? É muito louco como a gente consegue negar o nosso próprio bem-estar por uma idealização que, quando você consegue sair daquilo, não faz sentido nenhum. Então, hoje em dia, eu não me preocupo mais em estar com o namorado no Dia dos Namorados para sentir que a minha feminilidade está afirmada, sabe? Eu tenho um homem comigo no Dia dos Namorados, olha como eu sou feminina. Tô um pouco me fudendo, entende? Deus me livre. De homem eu só quero dinheiro. Eu não preciso da sua validação, eu preciso que vocês acreditem. É porque depois da nossa história de amor, né, Briana? Depois de você... Não, depois você conhece... Depois, assim, quando tu bebes da água da fonte de Isabel Brandão, tu não quer mais nenhuma outra, entende? Nem te conto onde que fica a fonte. Ai, meu Deus! Ai, me proteja desses fetiches estranhos. No OnlyFans de Garotrans vai ser eu e Isabel se pegando e a Cup tirando foto. Entende? Vai ser assim que vai funcionar as coisas. Meu Deus! Isa, você sente que, de alguma forma, hoje em dia, você já num relacionamento tão longo, num relacionamento que você conseguiu passar por tantas fases juntas, você entende que o amor, essa coisa de namorar, tomou uma perspectiva completamente única? Olha, eu acho que com certeza me deu uma perspectiva completamente diferente. Eu vejo relacionamentos hoje em dia, principalmente assim, relacionamentos duradouros, eu acho que o valor dos relacionamentos tá mais assim no dia a dia, na convivência e realmente criar assim uma família, uma rede assim de proteção, que você tá lá pra pessoa e ela tá lá pra você, sabe? Eu acho que isso é muito mais importante
do que ficar se preocupando. Ele não demonstrou que me ama no dia dos namorados de forma suficiente. O que é ser entendeu? suficiente, né? O que é demonstrar suficiente? É tão subjetivo. Eu tenho uma visão menos romantizada das relações românticas, sabe? Porque o amor romântico também, ele é uma construção, assim, aquela coisa assim, tipo, de filme que você tá loucamente apaixonada pela pessoa e, tipo, é sempre aquele fogo imenso e não sei o que lá. Eu acho que tem muito mais numa relação do que isso. E eu acho que é o mais bonito, assim, de se relacionar com alguém. É, tipo, a parte de você transformar uma pessoa que não era da sua família numa pessoa que você passa a amar e respeitar e cuidar tanto quanto uma pessoa da sua família, sabe? Isso, Isabel Brandão! Nossa, fiquei arrepiada com essa fala agora, mulher! Que bonito, e eu acho que é muito isso, sabe? A gente ressignificar esse Dia dos Namorados para um entendimento onde não cause peso, mas que nos ajude a olhar para nosso próprio desenvolvimento, para as nossas relações, para essa união entre duas pessoas numa perspectiva diferente, sabe? A gente não precisa se colocar esse peso, não precisa ser uma data que nos cause toxicidade, que seja uma forma de quase de autoflagelo, numa perspectiva de você se diminuir porque você não está suprindo a expectativa do outro, ou você não tem alguém para poder gastar o seu auxílio emergencial junto, sabe? Você pode se desenvolver com tranquilidade. E eu acho que é importante a gente pensar nessa coisa de relacionamento, de Dia dos Namorados, que todo dia é Dia dos Namorados quando você acredita que tá convivendo bem com a pessoa, sabe? Você não precisa de presentes, você não precisa de essas demonstrações gigantescas. Você precisa de uma pessoa que respeite você, seja companheira, que aceite seus limites, compreenda suas fragilidades, sabe? Exalte suas potências. Eu acho que isso é muito mais válido. Eu também, amigas. E eu vou te dizer, eu fico muito feliz por estar passando esse Dia dos Namorados com minhas duas namoradas aqui. Maravilhoso, uma delícia. E eu fico muito feliz com esse podcast, porque eu acho que a gente tá conseguindo ter umas conversas tão ricas, mas tão ricas e tão gostosas de participar. Ai, muito obrigado, gente. Tamo junto, meu amor. Aqui é nosso trisalzão garotrão de milhões. E eu acho que assim, a maior recompensa pra mim é quando eu recebo mensagem das pessoas dizendo o quanto tem sido incrível as nossas conversas, ajudado elas, porque eu acho que a gente achou uma forma diferente de compartilhar nossas experiências, nossos aprendizados, e compartilhar isso com as pessoas é a melhor forma de retribuir para uma construção de uma sociedade melhor, e eu acho que a gente tá fazendo isso. Ai, muito feliz. Meus amores, eu acho que a nossa conversa aqui foi muito rica, muito maravilhosa. Mas agora temos que mandar um beijo, né? Quem é o garofã dessa semana? Nosso garofãs! Beleza, e o garofãs dessa semana é @lu0p_RZSS, meu amor! Obrigada por nos seguir, apoiar o nosso trabalho no Instagram, curtir nossas postagens. Gente, comenta, gente. Comenta os posts, responde os stories, compartilha entendeu? os reels, porque ajuda a gente a levar, a gente faz esses reelzinhos assim, ó, pra ser fácil de compartilhar os episódios. Compartilha, vai nos seguir em @garotrans, que é nossas redes sociais em todo lugar. Já clica no botão de seguir aí no Spotify pra você seguir a gente. Se não está no Spotify, procura como nos seguir aonde quer que esteja nos ouvindo nesse momento. Siga nossas redes sociais individuais também. Eu sou @BrianaNaski, @ApenasCup e @Isabel Brandão underline. Já estava esquecendo do Brandão dela aqui. Eu ia colocar Isabel Naski, hein? Já tô querendo ver nosso casamento. Isabel Brandão underline. E olha só. Trava a língua, gente. Mas então, eu não podia esquecer dos underliners, né? São importantes dessa fanbase de garotela. Os underliners tão incompreendidos e eles sofrem tanto, os underliners, a fanbase. Incompreendidos, eu acho, porque, tipo, ninguém consegue entender como é que conseguem ser fã da Isabel.
A opressora de não binários, entendeu? Se você é um underline, você oprime as agêneras. Toda segunda-feira aqui sendo oprimida pela Isabel. Mas muito obrigada, meus amores, por nos ouvir nesse podcast Dia dos Namorados. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.